Ambos acreditam em Jesus e é aí que o acordo termina. Um lado coroa papas, o outro coroa a fé pessoal, e as consequências dessa divisão mudaram a história. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos explicar a diferença entre catolicismo e protestantismo. 31 de outubro de 1517 mudou a história. Na pacata Wittenberg, Alemanha, o padre e estudioso Martinho Lutero afixou uma folha nas portas da igreja do castelo. Naquele papel estavam 95 teses, o desafio contundente de Martinho Lutero ao que ele via como corrupção e erros teológicos da igreja. Martinho Lutero não tinha a intenção de criar uma nova religião, mas ele tinha opiniões fortes sobre como a fé havia se transformado em um negócio. Os papas diziam poder diminuir o tempo de uma alma no purgatório com indulgências, um perdão espiritual. Os ricos podiam pagar pela salvação de parentes mortos, enquanto os pobres não tinham essa opção. Para Lutero, isso era blasfêmia, pois em nenhum momento Deus aceitava dinheiro pela graça nas Escrituras. Ele ensinava que a salvação era gratuita, baseada apenas na fé e nas Escrituras, não em dinheiro ou autoridade humana. A cada martelada, ele cravava ideias que fraturariam a cristandade ocidental, inflamariam guerras religiosas e mudariam política, arte e cultura por séculos. Ele mudou o mundo. Em meses, as ideias de Lutero se espalharam pela Europa. Pessoas comuns absorviam suas palavras enquanto líderes da igreja se desesperavam. Em 1520, o Papa Leão X advertiu Lutero para que se retratasse ou seria excomungado. Lutero respondeu queimando em público a bula papal, documento oficial de sua condenação. A mensagem era clara. Ele respondia a Deus, não a Roma, sendo chamado de herege e banido por Carlos V. Agora procurado, Lutero contava com príncipes alemães que viam chance na rebelião. Apoiar Lutero era manter dinheiro e sua independência longe do Papa. Frederico, o sábio da Saxônia, chegou a encenar um falso sequestro para escondê-lo no castelo de Wartburg, onde Lutero traduziu a Bíblia para o alemão para que todos pudessem lê-la. Em 1529, os que o apoiaram foram chamados protestantes, pois protestavam contra as ordens do imperador de acabar com a reforma. Lutero havia iniciado algo muito maior do que jamais imaginara. Então, um dos maiores eventos europeus ocorreu em 1524 e 1525, a Guerra dos Camponeses Alemães, a revolta mais mortal de toda a Europa. Antes da Revolução Francesa, os camponeses estavam insatisfeitos com a ordem feudal. Eles difundiam as ideias de Lutero, alegando defender liberdade e justiça, pois ele afirmava que o clero explorava os pobres. Recebia alegremente dinheiro dos fiéis que pegavam empréstimos de agiotas com juros altos. Isso era usura, e a Bíblia, que Lutero disse ser o princípio e fim da fé, afirmava que a usura era pecado. Milhares de camponeses marcharam pela Europa de língua alemã, ocupando castelos e mosteiros. Eles redigiram suas queixas e exigências em os 12 artigos, usando a imprensa para fazer cópias e distribuí-las a outros camponeses. Política e religião quase se confundiam. Lutero lhes deu confiança para opinar, mas erraram ao pensar que ele os apoiava. Não apoiava. Ele publicou o famoso documento contra as hordas assassinas e ladrãs dos camponeses, alinhando-se à aristocracia e pedindo repressão. Ele disse que os rebeldes deveriam ser cortados, enforcados, esfaqueados e mortos como cães raivosos, tanto em segredo quanto em público. Ele não queria o caos. Segundo ele, as rebeliões eram obra do diabo e ameaçavam a civilização. Cerca de 10.000 dos 30.000 manifestantes foram massacrados, pois suas armas improvisadas não resistiram aos milhares de mercenários. Eles talvez tenham falhado, mas a Europa mudava rapidamente. Esses foram os primeiros sinais de revolta de classe impulsionados pela reforma religiosa. Lutero rejeitou os camponeses, mas suas palavras os motivaram. O gênio já havia saído da garrafa e não voltaria. Os camponeses acreditavam que o mundo injusto em que viviam poderia ser transformado em algo mais justo pela fé, mas eles estavam errados quanto a isso. O protestantismo deixou de ser sobre classe, pobreza ou eles mesmos, tornando-se sobre dinâmicas de poder. Mesmo assim, Lutero havia escrito que a palavra da Bíblia, sola Escritura, e não os homens, era a autoridade final. Quando a Bíblia foi traduzida para o alemão, os camponeses viram que ela os apoiava. Afinal, não foi Jesus Cristo quem apoiou os humildes?
Ele não se opôs à corrupção, à usura e à exploração pelos homens ricos e corruptos. Não surpreende que o protestantismo tenha se espalhado rapidamente. Os católicos tinham outras ideias, pois para eles a autoridade vinha não só da Bíblia, mas também da Igreja e de sua hierarquia. É por isso que eles podiam, por um tempo, basicamente vender ingressos para os melhores lugares no céu, e não iam desistir disso tão cedo. Eles acreditavam que a salvação vinha pela fé, boas obras, caridade, confissão e participação nos sacramentos. Os protestantes discordavam. Para eles, somente a fé já era suficiente para receber a graça de Deus. Eles também negavam a infalibilidade do Papa. Martinho Lutero morreu de causas naturais em 1546, mas seu nome continuou vivo 9 anos depois. A paz de Augsburgo permitiu que príncipes alemães escolhessem entre catolicismo e luteranismo, primeiro ramo do protestantismo. Aqueles que escolheram o último tornaram isso uma política oficial, a religião de Estado de seus domínios. A partir daí, o protestantismo se espalhou para a Suíça e França, e mais tarde por toda a Escandinávia, Inglaterra e Escócia. No mundo católico, a missa era em latim, com incenso, arte e cerimônia. No novo mundo protestante, os cultos foram simplificados. Igrejas de madeira mais básicas e simples, hinos no idioma local, não em latim, e longos sermões que as pessoas comuns realmente podiam entender. Isso era bem diferente do culto mais erudito do passado. O protestantismo aproximava Deus das pessoas sem intermediários. Católicos acreditavam que na comunhão, pão e vinho viravam corpo e sangue de Cristo. Os protestantes viam isso só como símbolo, não milagre. Mas religião é fé, não razão. Para os católicos isso é algo muito importante. Eles acreditam que Jesus está entre nós, não é um espírito distante. Eles dizem que a doutrina da presença real de Cristo na Eucaristia é essencial, que se trata de Cristo continuando sua obra na terra. Para protestantes, Jesus está presente espiritualmente pelo Espírito Santo. E um dia ele vai voltar, mas por enquanto ele está no céu, ao lado de seu Pai. Depois há os padres na Igreja Católica. Eles não devem ter relacionamentos íntimos. Algo que um site para futuros padres chama de uma das maiores fontes de ansiedade e medo em um homem que está discernindo o sacerdócio. Eles veem o celibato como necessário, que homens santos vivem como Jesus viveu e que é preciso renunciar ao casamento pelo reino de Deus. Desde o século XVI até hoje, protestantes discordam. Eles não exigiam o celibato estrito dos homens da igreja, achavam ritual em excesso. Um homem podia servir a Deus e procriar ao mesmo tempo. O amor e o sexo eram as coisas mais naturais do mundo. Eles costumam dizer que o celibato foi uma lei eclesiástica criada na Idade Média. A Igreja Romana estava preocupada que os filhos dos clérigos herdassem todas as valiosas propriedades da Igreja, ou que eles pudessem até mesmo iniciar dinastias. Eles dizem que o celibato, desde os primeiros dias, sempre foi apenas uma questão de escolha, não uma das proibições de Deus. Não é uma exigência, é um dom de Deus, não uma expectativa universal. Quanto ao pagamento para entrar no céu, em 1567, o Papa Pio V proibiu qualquer transação financeira visando a salvação na Igreja Católica. A Igreja admitiu que isso gerou corrupção, mas não proibiu os conceitos teológicos das indulgências. A graça de Deus podia ser alcançada pela fé e pelos 7 sacramentos: batismo, confissão, comunhão, confirmação, casamento, ordenação e unção dos enfermos. Os únicos 2 sacramentos celebrados pelos protestantes são o batismo e a ceia do Senhor, comunhão, que, segundo eles, foram os únicos 2 instituídos por Jesus no Novo Testamento. Novamente, a fé foi simplificada entre protestantes, voltando ao básico, mas sua fragmentação continuava complexa. Enquanto os católicos tinham uma hierarquia, com o Papa no topo, a Igreja Protestante era dividida em denominações. É aqui que começa a ficar confuso. Hoje existem cerca de 40 mil delas ou até mais, abrangendo centenas de milhões de pessoas. A Igreja cristã já havia se dividido entre a ortodoxa oriental e a ocidental, os católicos romanos. Essa divisão envolveu cultura, política e crença. Só em 1534 que os ingleses chocaram o mundo ao romper com a Igreja Católica por causa da Reforma. Enquanto o luteranismo se espalhava pelas terras de língua alemã e pela Escandinávia, o futuro assassino de esposas Henrique VIII, que já foi orgulhosamente intitulado Defensor da Fé, teve a brilhante ideia de levar a Inglaterra por um caminho único. Ele virou chefe supremo da Igreja da Inglaterra.
Ele dissolveu os belos mosteiros, muitos ainda em ruínas hoje. Como em todas as grandes mudanças na igreja, mais uma vez houve muito mais trabalho do que fé. Catarina de Aragão, primeira esposa de Henrique, não lhe deu um herdeiro. Primeiro erro. Segundo erro. Ele estava apaixonado por uma das damas de companhia de sua esposa, Ana Bolena, que não estava muito interessada em ser apenas uma simples amante. Ela estava de olho no prêmio. O rei Henrique pediu ao Papa Clemente VII que lhe concedesse o divórcio, mas isso nunca aconteceu. Então, os conselheiros protestantes do rei intervieram e a Inglaterra passou a ter sua própria igreja, a Igreja Anglicana, que hoje está presente em todo o mundo. Henrique tomou todas as terras da igreja e todos viveram felizes para sempre. Não exatamente. Henrique manteve os rituais e a teologia católica sem escolher um lado, preferindo um caminho do meio, como diriam os budistas. Os cultos passaram a ser em inglês, padres puderam se casar e a Bíblia ganhou destaque, mas manteve cerimônias dos bispos e um culto com aparência católica. Após 6 esposas, uma lesão em torneio que pode ter afetado sua mente, e mais tortas e pudins do que alguém deveria comer. Henrique morreu em 1547, deixando para trás um reino prestes a mergulhar de cabeça no caos. Então entrou em cena seu jovem filho, Eduardo VI, ingênuo e influenciado por conselheiros protestantes ambiciosos, ele promoveu uma reforma bem mais radical. Ao contrário da postura suave do pai, ele tirou imagens, simplificou cultos e proibiu práticas católicas antigas, irritando muitos católicos na Inglaterra. Ele não ordenou execuções em massa por heresia, mas prendeu bispos rebeldes e reprimiu revoltas contra o novo livro de orações comuns. O jovem rei teve um reinado curto e turbulento, cercado por homens de interesses próprios. Lembre-se de que essas coisas eram bem mais complexas do que só fé. A pobreza, a riqueza e a propriedade impulsionaram a reforma, enquanto figuras poderosas buscavam supremacia e alianças, deixando a piedade em segundo plano. Quando Maria I, meia-irmã católica de Henrique, assumiu o trono, ficou conhecida como Maria Sangrenta por perseguir protestantes. Centenas foram queimados e muitos fugiram para o exílio. Maria morreu sem filhos em 1558 em um país dilacerado. Então veio primeira Isabel I, que estabilizou o navio na tempestade da Reforma, mas não sem derramamento de sangue. Cerca de 123 padres católicos foram martirizados sob seu governo, junto com quase 60 apoiadores leigos. Muitos morreram por um dos métodos mais cruéis da Inglaterra: enforcamento, arrastamento e esquartejamento. Ela resolveu a turbulência com um bom compromisso. A Inglaterra seguia protestante, mas católicos e suas igrejas eram em geral tolerados e leais à coroa. Depois havia as igrejas reformadas na Europa. Em Genebra, João Calvino acrescentou a predestinação ao protestantismo. Ele dizia que Deus já escolheu os salvos, ideia conhecida como calvinismo. Ele não gostava de imagens religiosas, santos ou crucifixos, mas apreciava o canto nas congregações. O calvinismo expandiu-se pela Inglaterra, Escócia, França, Países Baixos e depois nas colônias inglesas da América do Norte. Na Inglaterra, havia pessoas que ainda acreditavam que a Igreja Católica não havia sido totalmente removida do protestantismo. Então elas buscavam purificá-la. Eram calvinistas, mas tinham ideias próprias. Piedosos e rigorosos, afirmavam ser filhos de Deus. Mesmo criticando a corrupção dos outros, eles nem sempre concordavam. É uma história longa e complicada. Vamos apenas dizer que muitos foram parar nas colônias do Novo Mundo. Enquanto isso, outro grupo causava problemas. Os anabatistas, esses eram os radicais da Reforma. Eles acreditavam que o batismo deveria ser apenas para adultos que escolhessem livremente a fé, não para bebês que nem sabiam o próprio nome. Além disso, eles também rejeitavam a ideia de igrejas estatais. Eles queriam uma separação total entre igreja e governo. Basta dizer que isso não foi bem aceito. Apesar de serem pacifistas, católicos e protestantes os viam como fanáticos perigosos, e milhares foram afogados, queimados ou decapitados. Mesmo assim, suas ideias persistiram em grupos como menonitas e Amish, que adotaram o pacifismo e a simplicidade. Como você pode ver hoje em partes dos Estados Unidos da América, lá na Escócia, João Knox, um aluno de Calvino, levou as ideias reformadas a sério e lhes deu um tom mais rígido e democrático. Seu movimento originou a Igreja Presbiteriana, liderada por presbíteros em vez de bispos.
Era mais sobre comunidade do que hierarquia, algo que marcou os escoceses e se espalhou com suas migrações. Na época, o cristianismo não só estava dividido, mas se regenerava como um verme sempre que era cortado. Crenças e teorias se multiplicaram. Cada grupo achava que finalmente tinha redescoberto a versão mais pura da verdade de Deus. E nenhum deles hesitava em dizer que os outros estavam errados. Só existia um caminho para a salvação, que se danassem os que não o seguissem. Para os católicos, a igreja era o caminho para Deus, uma cadeia sagrada de comando que ia do Papa até o padre da paróquia. A fé segue tradição, sacramentos e autoridade. Protestantes romperam isso. Eles diziam que a salvação vem somente pela fé e que a Bíblia, e não os bispos, é a autoridade suprema. Sem intermediários, indulgências ou decretos papais, só você, sua consciência e Deus. Católicos viam como rebelião, protestantes como libertação, e essa disputa sobre quem representa Deus moldaria a Europa por séculos. Na França, dezenas de milhares morreram nas guerras religiosas de 1562 a 1598, incluindo o massacre da Noite de São Bartolomeu em 1572, quando católicos enfurecidos assassinaram milhares de huguenotes ou protestantes franceses. O derramamento de sangue na Europa estava fora de controle, parecendo uma guerra de máfia, onde cada massacre gerava nova vingança. O auge da violência ocorreu na Guerra dos 30 Anos, 1618 a 1648, que devastou a Europa Central e matou entre 13 e 18 milhões de soldados. Se você adicionar civis a esse número, o total de mortos ficou entre 4,5 e 8 milhões, cerca de 20% de toda a população da Europa, e até 60% em algumas regiões. Não se tratava só do que você fazia na igreja ou acreditava em Jesus, mas sim de poder, território, dinastias e dinheiro. E as pessoas comuns, como sempre, estavam apenas presas no meio e manipuladas para odiar estranhos e lutar. Na Inglaterra, um homem chamado George Fox teve a ideia certa. Ele afirmava que todos eram iguais perante Deus. Seus seguidores, os quáqueres, recusavam-se a lutar. Eles acreditavam que toda pessoa era sagrada. Todos tinham uma luz interior independentemente da igreja e por isso foram espancados, presos, mortos e exilados. Suas ideias sobre paz, consciência e igualdade começaram a se enraizar no Ocidente. Os tempos mudavam novamente. Das guerras religiosas surgiu algo novo, um mundo que passou a questionar se a fé deveria governar. Pensadores como John Locke na Inglaterra e Voltaire na França foram moldados por séculos de derramamento de sangue entre católicos e protestantes. Defendiam que razão e tolerância substituíssem dogma e perseguição. A reforma dividiu o cristianismo, mas também rachou a própria ideia de autoridade. Se podia questionar o Papa, por que não o rei ou o sistema? Essa centelha de desafio virou a semente do iluminismo e do mundo moderno. A Europa finalmente tinha parado de brigar sobre qual Deus estava certo, apenas para começar a brigar sobre quem deveria governar, quem deveria lucrar e quem merecia liberdade. A fé mudou, mas o fogo nunca se apagou. Católicos e protestantes se dividiram, mas antes disso houve outra grande divisão no cristianismo. Veja católicos versus ortodoxos. Qual a diferença entre religiões? Veja onde começou ou clique neste vídeo.